Eu acho que os Jets têm boas expectativas em relação à posição de quarterback. Gostei bastante do jogo do Fields nesses pequenos snaps aí, nessa pequena amostragem que a gente conseguiu ver. Justin Fields completou 3 de 4 passes para 42 jardas, 10 jardas por tentativa e marcou um touchdown corrido. A pressão chega, né? Ele escala o pocket, ele não encontra nada, os olhos estão sempre procurando receivers, ele não encontra nada e aí ele corre e mostra todo o seu atleticismo. Ele corre em direção à sideline, né, em direção aos números onde tem menos defensores. Isso é uma prática natural do ataque. Então ele estica, faz o touchdown corrido. Fala aí, my boys, sejam bem-vindos para mais um giro da rodada. Na real, eu nem lembro se esse é o segundo, acho que esse é o segundo. O primeiro foi Hall of Fame Game, acho que foi, estreia do Lions. Vou colocar um card aqui em cima de qualquer forma. Meu objetivo com o giro na rodada é atualizar vocês sobre a NFL. A minha visão, né, a visão que eu tento trazer aqui, os comentários que eu tento trazer são comentários de insiders, não insiders da NFL, insiders do jogo. Então, para quem não sabe, eu sou treinador há bastante tempo já tem pelo menos 10 anos que eu sou treinador de futebol americano. E o que eu tento trazer é um raciocínio, uma visão além do que normalmente a mídia tradicional traz pra gente. Então, eu assisto jogos, eu gasto tempo aqui, né, vendo as coisas para que você não tenha que ver e você aí sentado no seu sofá, dirigindo, lavando a sua louça, sei lá, você consiga ter uma análise, um acompanhamento ativo da NFL ao longo da temporada. Esse episódio está disponível aqui no YouTube, né? Vai ser só eu conversando contigo na câmera aqui. Ainda trabalho sozinho, tá, gente? Então assisti todos os jogos, porque assim, eu não vou ficar trazendo coisa rasa para vocês. Então, eu diria que 70% dos jogos aqui, pelo menos highlights estendido eu assisto. Então a gente tá falando de 18 minutos por jogo. E quando o jogo tá ruim mesmo, né, aí eu assisto só o highlights normal e não vou muito fundo não. Mas ainda sou só eu falando com vocês. Então vai ser só a minha cara aqui mesmo olhando para vocês, pessoal. Então, não espero que vai ter inserção de imagem, nada chique demais não, porque o meu objetivo é informação nesse quadro aqui. Se você quer ver um pouco mais de coisa massa, inserção de imagens, umas coisas mais elaboradas, entra lá nos reacts ou entra nos vlogs que eu tenho produzido. Pô, o Dudu é meu irmão, né? É o videomaker que tem me acompanhado, ele tem feito um trampo muito massa de edição. Então é um produto bem melhor de ver, é um produto visualmente melhor de ver, porque esse aqui, ninguém merece ficar olhando, sei lá, para 30 minutos. Pô, são 16 jogos, se eu gastar 2 minutos falando em cada um, pô, vai dar 32 minutos de vídeo. Vai dar uns 35, 40 minutos de vídeos aí, my boys. Vamos, vocês vão ficar querendo olhar minha cara, não. Então tá aqui no YouTube e tá no Spotify também. Então entra no Spotify do My Boys, que aí se você estiver dirigindo de boa lá, não tem YouTube Premium, né? Você tá na academia levantando seu peso lá, me ouvindo. Nossa, que depressão. Que depressão. Você consegue ouvir o seu episódio aí de boa, beleza? Boys, se não for pedir muito, curte o vídeo aí, compartilha com alguém. Pô, tô tentando crescer o canal, tô te fazendo um favorzão aqui. Poxa, não, você tá fazendo o que você quer, porque eu quero mesmo. Mas eu também quero crescer o canal. Então, se você tá curtindo isso aqui, não deixa aí de comentar, de compartilhar esse episódio não, beleza? Eu sei que tem uma galera aí que gosta de NFL, que vai no São Paulo Game. Então já pega, já manda pra alguém. Eu tô doido pra furar essa bolha daí dos fãs da NFL logo. Beleza? O Rams acabou vencendo aí o Cowboys por 31-21. Highlight do jogo, na minha opinião, Coach Sean McVay no Coach Cam, que é quando eles colocam a câmera no coach, deixa ele falar um pouquinho. Ele narrando a partida ali, na perspectiva dele, fazendo alguns comentários. Caras, eu acho isso super legal. Eu acompanho a NFL, acompanho menos a XFL, né, agora, mas eles tinham uma coisa muito bacana, que era ouvir o play call, ouvir os coaches comentando, os atletas comentando na sideline. Eu acho isso bem bacana, então acho que esse foi o highlight da partida. A gente teve o Joe Milton, né, jogando a maior parte da partida e acabou se lesionando no terceiro quarto, né, no cotovelo, ainda
Não sabemos como que vai ser o restante aí da temporada para ele, vamos aguardar. Mas teve 17 passes completos para 29 tentativas, um total de 143 jardas, 4.9 jardas por tentativa, bem modesto aqui. Ele também correu 5 vezes para 22 jardas, uma média de 4.4 jardas por carregado. Do lado do Rams, a gente teve o Stetson Bennett jogando, lançando 16 passes completos para 24 tentativas, um total de 188 jardas e uma média de 7.8. Foi o único QB de Los Angeles que jogou. Bom, próximo jogo aí, Las Vegas Raiders contra Seattle Seahawks. Acabou empatado também. O Raiders no finalzinho tentou chutar um field goal, acabou tendo um chute bloqueado e a partida acabou empatada. Destaque aí, né, para a estreia do Jalen Milroe, o quarterback que veio de Alabama, foi recrutado pelo Seahawks. Ele teve 6 passes completos para 10 tentativas, uma média aí para 61 jardas, uma média de 6.1 jardas por passe, uma média ok. Do outro lado, né, correndo a bola, a gente teve a estreia do Ashton Jeanty, né, ele teve 3 carregadas para menos 1 jarda, uma média de menos 0.3 jardas por carregado. Foi um pouco frustrante aí para mim pessoalmente. Eu fiz um react do Jeanty, tá no canal do YouTube aí também. Se você não conferiu, dá uma conferida lá, mas não foi a melhor das estreias, não, confesso. Baltimore Ravens contra Indianapolis Colts. Primeiro fato interessante, Colts teve 48 passes na partida e 28 corridas, 48 para 28. Ravens teve apenas 16 passes no jogo para 42 corridas, 16 para 42. Uma diferença bem grande, né? Tyler Warren, né, que é o tight end aí recrutado esse ano pelo Colts, teve 3 recepções para 40 jardas, então uma média aí de mais ou menos 13 jardas por recepção. O QB do Colts, Anthony Richardson, né, foi amplamente aí, duramente criticado, porque ele deixou uma pressão livre passar, né, e acabou se lesionando. Logo no comecinho do jogo, teve apenas 3 tentativas de passe, aí já se lesionou, acabou saindo. De fato, né, ele estava errado, então a gente viu um free rusher, um camarada correndo ali sem ninguém para bloqueá-lo. Isso é culpa do QB, ele tem que ajustar a proteção, ou ele tem que saber quem é a responsabilidade dele para ele queimar com o passe. Então se machucou, e aí a gente teve o Daniel Jones, que assumiu no lugar dele, teve aí 10 passes completos para as 21 tentativas, 144 jardas. Vitória do Baltimore Ravens por 24-16, o Colts até o finalzinho ali tentou brigar, mas acabou não conseguindo empatar, precisaria de uma conversão, né, de um touchdown, mas uma conversão de 2 pontos não conseguiu chegar. Houston Texans e Minnesota Vikings. Minnesota Vikings acabou ganhando aí um placar de 20-10, jogo bem marromeno também. J.J. McCarthy jogou, teve 4 passes completos para 7 tentativas, 30 jardas. O mais curioso para mim é esse nome aqui, ó, Kendon Slovis. Esse camarada, ele não foi draftado, foi free agent, acabou indo pro Colts no ano passado, e no ano retrasado, e ano passado assinou com o Texans. Eu nem lembrava desse camarada, nem sabia quem ele era. A origem do nome dele é Slavica. Essa é a curiosidade do vídeo. Essa é a curiosidade do jogo, porque o jogo em si, na minha opinião, não teve nada demais. O Vikings teve mais posse de bola, 33 minutos contra 26 minutos, teve mais first down e venceu a batalha de turnovers, né? A primeira coisa que eu vou olhar quando a gente tem uma vitória assim é a quantidade de turnovers. A gente vê que o Texans sofreu 3 e o Vikings sofreu 1. Então nada, são 2 posses a mais, né? De graça para a equipe adversária. Então o Vikings, a única coisa que teve que ir lá e fazer foi garantir a vitória. Espero que você tenha gostado aí da curiosidade do Kendon Slovis, porque tem muito o que falar desse jogo aqui não. Bola pra frente. Denver Broncos bateu o 49ers por 30-9, né? A
principal atuação. Bo Nix começou startando a partida. Começou startando, é ótimo, né, my boys? Startou a partida 6 de 11, né, para 31 jardas, uma média de 2.8 aí. É o QB titular. Ano passado fez uma boa temporada por Denver, tá? Foi um cara que levantou boas expectativas. E debaixo dele a gente teve o Jarrett Stidham, velho de guerra já. Teve 14 passes completos para 15 tentativas. Foi bem, 136 jardas, uma média de 9 jardas por lançamento e 2 touchdowns. Sam Ehlinger também entrou 6 para 10 para 55 jardas. Mac Jones foi o líder da partida do lado do São Francisco, foi 4 para 7, 74 jardas, uma média de 10.6 jardas. Mas para mim o que mais me chamou a atenção foram as defesas, as linhas defensivas. Se a gente assistir a partida, né, a gente vai ver que a linha defensiva afetou bastante o quarterback, né? Então a gente teve aí, olha só que interessante esses dados aqui. Do ponto de vista defensivo, a gente teve 3 sacks a favor de Denver e QB hits a gente teve 4, né? Então foram 7 vezes aí que o QB foi fisicamente afetado e foram 6 pass deflections, ou seja, passes defletados aí. Do lado de lá, né, do São Francisco, a gente teve 2 sacks, né, e 3 QB hits, então 5 vezes e 4 passes defletados. Então foi bem marcante aí nesse jogo o fato de que os QBs não estavam tendo muito tempo para fazer as coisas, não. A gente vê a linha defensiva realmente bastante dominante. Estreia aí do Shedeur Sanders pelo Browns, né? Garantiu uma vitória aí 30-10 sobre o Panthers. Panthers tem tido uma vida difícil ultimamente, né? O Browns também, para falar a verdade. Mas Shedeur Sanders lançou para 14 passes completos em 23 tentativas, total de 138 jardas, uma média de 6 jardas por lançamento, marcou 2 touchdowns. Ele sofreu 2 sacks e teve um rating de 106.8. Além disso, ele também correu 4 vezes para um total de 19 jardas, então foi influência aí ofensivamente passando e lançando. Pelo lado do Panthers, né, Bryce Young começou a partida, né, pegar um pouco de rodagem e completou 4 de 6 passes, uma média de 9.7 jardas por lançamento, e o Andy Dalton aí já assumiu logo após ele 13 para 19, né? Total de 101 jardas, uma média de 5.3. Foi uma partida meio morna, assim, na minha opinião. Não vi nada demais nela, não. Mas o Shedeur Sanders já fez aí um barulho na liga, né? Assim, ele é um rookie, a gente tá falando de pre-season, a galera tá botando muita... Tá considerando muito o que ele fez aí, nossa, vitória impressionante, né? O estreia impressionante. Assim, são números ok, né? Se a gente for olhar assim, são números ok. Não tem nada demais aqui mas ele é um rookie, tudo bem, mas tinha uma porção de rookies também no campo, né? Então a gente está falando de pré-temporada. Para mim são números ok. Eu acho que em Colorado ele teve uma carreira bem boa. Eu gostei bastante do que eu vi, mas acho cedo ainda para assumir coisas, né? Para fazer qualquer presunção aí sobre o camarada. Partidinha aí bem morninha também entre Bucks e Titans, né? O Bucks acabou ganhando por 29-7, estreia do Cam Ward. Não foi bem, achei. Tem algumas coisas assim que saltam aos olhos quando a gente assiste ao jogo, né? E vê os números da partida. Caras, olha só. O Bucks teve 35 minutos de posse de bola contra 25 minutos de posse de bola do Titans. Isso já diz muito sobre qual ataque ficou em campo, né? Isso como um fato isolado não diz muita coisa. Mas veja bem, olha só. Turnovers contra o Titans foram 3, né? Então ficou pouco tempo em campo, teve 3 turnovers. Um é consequência do outro, né? E a gente teve aí um turnover contra o Bucks. Então quando a gente coloca todas essas coisas, né, no papel e assiste aos olhos, a gente vê porque que a diferença no placar foi tão grande, né? 29-7, a gente está falando aí de 3 posses de diferença. Então é uma quantidade bem considerável mesmo para
para pré-temporada. Então certamente o Titans tem muita coisa para trabalhar. Vamos assistir o Cam Ward um pouquinho mais para ver como é que ele vai sair nos próximos jogos, mas não foi uma partida das melhores do Titans não. O Cardinals acaba batendo o Chiefs aí por 20-17, uma partida bem equilibrada. Uma das coisas que mais me chama a atenção nos grandes times, e aqui eu estou me referindo ao Chiefs, né? Cardinals também é um bom time, né? Mas estou me referindo ao Chiefs, é o fato de que o Patrick Mahomes não tem, racionalmente, né? Se a gente falar do ego, se a gente falar das conquistas, ele não tem motivo nenhum para startar em pré-temporada. Aí o cara vai lá e starta. Patrick Mahomes, ele teve um passe completo, uma tentativa e um passe completo. Ele diz assim, pra que o cara entrou em um passe? Caras, a real é que a gente precisa usar a pré-temporada, isso funciona em qualquer nível de futebol americano, como uma forma de garantir que a gente não tem uma primeira experiência quando o negócio está valendo, né? Então, o que eles estão fazendo com o Mahomes aqui? O que o Mahomes pediu para fazer? A gente não sabe de onde vem essas decisões, né? Imagino que seja do próprio Mahomes. Cara, eu vou pisar lá, eu vou lançar um passe, mas eu vou me vestir, eu vou participar da conversa de vestiário, eu vou ter aquele rush, né? Aquela adrenalina pré-jogo. Então eu vou ter tudo isso no momento em que, abre aspas, não importa. Para quando for na hora decisiva, eu já passei por tudo isso, eu já desenvolvi alguma química com a equipe, eu já, como se diz, eu já comecei a temporada antes da temporada começar. E eu acho isso muito louvável. Do outro lado, Kyler Murray também startou o jogo, né? Ele teve 7 passes completos para 8 tentativas aí, teve uma interceptação logo na segunda série, não me lembro. Tempo de bola foi parecido, quantidade de first downs, olha só, curioso, 24 first downs pro Arizona Cardinals contra 17 first downs para o Kansas City Chiefs, e conversões de terceiras descidas foram 4-9 do Cardinals e a gente teve 5-13 do Chiefs. Então quando a gente começa a colocar essas peças do quebra-cabeça aí juntos, a gente vê por que o Cardinals levou essa partida. A quantidade de jardas também foram 6 jardas a mais para o Cardinals, embora tenha perdido aí na batalha dos turnovers, acabou vencendo a partida. Só para não falar que eu não cobri, né, pessoal? Miami Dolphins e Chicago Bears empataram em 24-24. Eu falei já sobre esse jogo bastante aí numa análise que eu fiz sobre a defesa do Bears. Vou colocar o card aqui em cima também, depois você dá uma conferida lá. Então não vou ficar chovendo numa olhada não, mas para mim os destaques foram da defesa mesmo, né? Se vocês assistirem ao vídeo lá no YouTube, vocês vão ver a quantidade de pressões que as linhas defensivas colocaram, a quantidade de batted balls, né? Bolas tipadas aí por parte das defesas, foi bem interessante. A gente vê o jogo terminou empatado e os quarterbacks que se destacaram aí, né? Por Miami, na verdade, o Tua começou, isso é legal de ver. O Tua começou jogando, fez 5 passes completos para 6 tentativas, 27 jardas, pequeno, né? Só para voltar ao ritmo do jogo. Zach Wilson, já um pouco mais experiente aí também, né? 5 para 9. E o Quinn Ewers, né? Que veio do Texas, agora foi recrutado, fez 18 tentativas para 5 passes completos. Então a gente vê aí a disparidade, né? Então, veja bem, depois que o Tua saiu, a gente teve Zach Wilson com aproximadamente 60% de passes completos, é uma média boa, né? Ok. E o Quinn Ewers 5 para 18, então é uma média bem ruim, e aí a gente vê o tanto que a defesa do Bears ela foi dominante. Jogaço entre Eagles e Bengals. Fiz uma análise aí do Tanner McKee, para mim é o americano brasileiro jogando na NFL. Se você está curioso do que eu estou falando, confere no card aqui em cima. É um cara que é apaixonado com o Brasil, dá para ver, né? Jogou no Brasil aqui ano passado, startou essa partida, mandou muito bem. Ele teve 20 de 25 passes completos, lançou para 251 jardas, uma boa, 2 touchdowns. Números muito bons. E aqui, de novo, bons quarterbacks. A gente viu Mahomes, agora a gente está vendo Joe Burrow, a gente viu Kyle Murray, né? Joe Burrow com 9 passes completos para 10 tentativas, 123 jardas, 2 touchdowns. Se você não assistiu a série Quarterback, você devia assistir. Para mim,
É uma série com muita hype e tudo mais. Acho que eu não sou muito da hype assim. Não atira em mim, não. Mas uma coisa que dá pra ver que o Burrow ficou foi pistola depois da última temporada. Aí o cara vem nesse jogo e começa o jogo, né? Na pré-temporada e começa jogando. Não só começa jogando, como ele lança de 9 para 10. Então são 10 passes, são pelo menos aí 2 séries para um quarterback. Então ele entrou em dois drives, né? Isso para mim mostra muito do caráter, da ética aí de trabalho do cara que não teve a temporada que ele queria no ano passado e, de novo, começa na frente de todo mundo jogando a pré-temporada. E não foi sozinho, né? Ja'Marr Chase também jogou a partida. Teve 4 recepções para 77 jardas e 1 touchdown. Cara, touchdown maravilhoso, é uma speed out, é uma out para fora em 7 jardas. Ele recebe a bola do Burrow, que vê a pressão chegando, né? Volta, quebra para dentro, finta o corner e acaba marcando com as pernas aí. Então, caras, o Bengals vem aí, né? Vamos ver como é que vai vir a defesa dos caras esse ano. Fato é, 34-27, né, pro Eagles. Pô, mas o Burrow jogou bem e tal. O McKee também jogou muito bem. E aí a gente vai olhar as estatísticas e a gente vê o Eagles com 432 jardas, com 325 totais do Bengals, são 100 jardas a mais. Né, turnovers 1 a 1, então indiferente, mais first downs, teve 23 first downs contra 19, e tempo de posse teve 6 minutos a mais, 33 minutos contra 27 totais. Cara, 6 minutos é um drive longo para uma equipe. Então, se você não viu nada do jogo ainda, eu aconselho de novo, dar uma olhada no vídeo que eu gravei do Tanner McKee, acho que foi bem legal. Dá pra você ter um pouquinho, sentir um gostinho aí do que foi essa partida. E depois você assiste os highlights aí, que realmente foi muito bom. Giants e Bills, jogo bom de ver, gostei de ver. Placar também decente, 34-25 pro Giants. Venceu o Giants, venceu o Bills, tudo bem. Não tinha lá, né, meu Deus... Esqueci o nome do QB do Bills. Senhor. Bom, vamos lá. Russell Wilson começou a partida pelo New York Giants, lançou 6 completions para 7 tentativas. Cara, que eu tô bolado com isso. Josh Allen, pelo amor de Deus. Quase que eu peço para vocês comentarem aqui embaixo o nome dele. Devia ter feito isso, né? Ganhar engajamento. Vida que segue. Então o Russell Wilson entrou, né, começou a partida ali, 28 jardas, bem modesta a aparição dele. E aí o Jackson Dart entrou na partida e assim, fez as coisas certas, fez o que precisava ser feito, né? Tipo assim, todo mundo na mídia explodiu a cabeça. Jackson Dart vai ser uma briga porque pô, talvez seja. Mas caras, é tudo muito cedo, velho. A mídia é muito pra frente. O cara teve 12 passes completos para 19 jardas. Beleza, ele é um star, ele é um rookie, né? Tá começando agora, primeiro jogo dele, completou 12 passes, 150 jardas, uma média de 8 jardas por lançamento, né? E 1 touchdown. São bons números, é algo surreal, assim? Não é algo surreal. O que eu achei mais legal foi a forma com que ele distribuiu a bola. Então isso para mim é o principal, isso é o que a gente precisa ficar de olho nas próximas semanas. Ele tá entendendo a dinâmica do jogo, tá entendendo a velocidade da NFL. Então, não deu certo, vai lançar um check down, vai pegar o que tá na cara dele aí. Isso aí foi bem legal. Mas, por exemplo, teve um scramble que foi uma corrida dele pra, sei lá, foi pra first down, 12, 15 já, sei lá quanto foi. Mas a linha defensiva chegou e a gente vê claramente, né, que ele, ao invés de manter os olhos downfield, se movimentar no pocket, de tentar ganhar alguma coisa ali, lançar, ele tira os olhos downfield, ele olha para o que está ao redor dele e depois corre. O cara correu, estendeu a jogada com as pernas? Estendeu, mas a gente precisa também ver isso ao longo das semanas, né? Se eu fosse coach de QBs dele aqui, Xandão vai ser coach da NFL, lógico que não. Mas meu papel é trazer a visão do insider, né, do futebol americano. Pô, é certamente algo que eu iria assistir algumas vezes essa jogada, para ver se não tinha nada mais lá mesmo, se não tinha nenhuma hot ali para ele pegar, né? Por que ele ficou olhando para o lado, por que ele correu, né? Quando os starters do time adversário estiverem em campo, o jogo vai ficar mais rápido, né? Quando a defesa adversária souber que o Jackson Dart
é um cara que se move, gosta de fazer scramble, eles vão colocar stunts para pegar, então eles vão colocar DLs cruzando, eles podem colocar um spy, podem colocar um spy de linebacker, pode colocar um spy na própria linha defensiva, né? Então todo mundo se move para um lado, aí vem um jogador lá do outro lado e preenche a janela, né, do flush do QB para onde ele sairia para conter a corrida do QB. Então muita coisa aí pode acontecer nas próximas semanas. Steelers acabou batendo o Jacksonville Jaguars aí 31-25. Bom, começou a partida pelo Steelers o Mason Rudolph com 9 passes completos para 10 jardas, para 9 passes completos de 10 tentativas, velho de guerra, né? Velho de guerra da NFL já. E pelo lado do Jacksonville Jaguars, igual eu falei, Trevor Lawrence, né? Então os bons QBs, os QBs que se importam aí, começando as partidas, 6 passes completos para 7 tentativas. Mas na real, os dois destaques do jogo para mim foi o recorde quebrado, né? 70 jardas de field goal do Little, né? Eles não entram pro livro dos recordes porque é pré-temporada, infelizmente. Mas, cara, foram 70 jardas, velho. Se a gente parar para pensar que na NFL as jardagens na casa de 50 estão ficando fáceis já, é assustador o nível que o jogo está chegando. E aí, assim, modesta a estreia do Travis Hunter, né? Ele jogou os dois lados da bola, jogou como recebedor, fez um catch só para quantas jardas? Nem me lembro para quantas jardas, mas não foram muitas não. Deixa eu ver se eu acho aqui. E na defesa também, bem modesta a aparição dele. Foram 2 catches para 9 jardas, então nada demais. E na defesa também ele pegou 8 snaps, então ele pegou 10 snaps no ataque, 8 snaps na defesa. São 18 snaps, é uma quantidade considerável. A gente tá vendo esse burburinho todo ao redor dele aí, porque no college, né, em Colorado, ele fez os dois, jogou os dois lados da bola e jogou de forma dominante. Fazia pique em todo mundo, fazia TD em todo mundo. Né, na NFL o buraco é um pouco mais embaixo, então eles estão testando ele aí. Mas, assim, vamos ver, pra ser bem sincero, eu acho que é mais um efeito da hype aí do que algo que vai acontecer mesmo, sabe? Um cara jogar os dois lados da bola, a não ser que sejam situações específicas, tá, pessoal? Downs específicos. Então, a gente tá falando de uma terceira e longa, uma situação óbvia de passe. Talvez o Travis Hunter entre lá pra jogar defesa, ou numa situação de Hail Mary. Então, assim, não acho que é algo que vai perdurar muito, não. A gente fica numa expectativa muito louca, porque o cara destruiu no college, ele chega na NFL, a gente acha que ele vai destruir também. Mas, na real, foi um jogo normal, assim, muito cedo para falar qualquer coisa. O Jets acaba batendo o Green Bay Packers por 30-10. Realmente foi o time mais dominante em todas as esferas, na minha opinião. Justin Fields e o Jordan Love startaram para ambas as equipes, são os quarterbacks titulares aí. Justin Fields completou 3 de 4 passes para 42 jardas, 10 jardas por tentativa e marcou um touchdown corrido. Esse touchdown corrido, para mim, foi o mais bacana de ver, porque a pressão chega, né? Ele escala o pocket, ele não encontra nada, os olhos estão sempre procurando receivers, ele não encontra nada e aí ele corre e mostra todo o seu atleticismo. Ele corre em direção à sideline, né, em direção aos números onde tem menos defensores. Isso é uma prática natural do ataque. Então ele estica, faz o touchdown corrido. Eu acho que os Jets têm boas expectativas em relação à posição de quarterback. Gostei bastante do jogo do Fields nesses pequenos snaps aí, nessa pequena amostragem que a gente conseguiu ver. Jordan Love não foi muito bem. Aliás, tem um card aqui em cima, eu falei sobre o Justin Fields e os snaps que ele pegou, checando essas bolas curtas, ele não encontrava nada, mas garantia que o ataque fosse movido, né, através dessas bolas curtas para os running backs, tight ends, receivers, essas rotas quentes, né, essas rotas mais curtas que são para aliviar a pressão do QB quando ele não encontra nada. E o Jordan Love não foi muito bem, completou apenas 1 de 5 passes, não foi a melhor amostragem possível e não para o Packers. E não vou ficar falando muito mais também, porque eu já falei no card aqui em cima, então vai lá conferir também, é um vídeo bacana de você ver. Vitória do Lions sobre o Atlanta Falcons por 17-10, foi um jogo legal, é o segundo jogo do Lions já, teve o primeiro jogo lá na semana do Hall da Fama, acho que quinta passada, se não me engano. Eu cobri o jogo, fiz um giro da rodada, então vou colocar no card em algum lugar aqui em cima, caso você queira conferir também. O Isaac Tesla aí, né,
ele tem tido, é um camarada que eu tenho gostado de assistir, um cara alto, ele é 6'4", né, 6'4", devia ter trazido o dado em português, né, Xandão? Pra mim 6'4" faz sentido na minha cabeça, se não me engano é 1,93, o chutão é 1,93, cara, é deprimente, assim, você vê que o cara nasceu em 22, sabe, nasceu em 2002, mano, 2002 eu tava saindo do ensino médio, cara. Isso é deprimente. Enfim, vamos lá. Jogou por Arkansas, né? E olha os números dele, olha que legal. 4 recepções na pré-temporada, lógico, né? 2 jogos, então 4 recepções para 64 jardas, já marcou um touchdown e uma média de 16 jardas por recepção. Isso aqui é muito bom. Então tô gostando de ver esse camarada aqui. Vamos ver se ele vai vingar aí ao longo da temporada. O jogo de forma geral, né, Detroit Lions levou a partida por 17-10, foi um jogo equilibrado, foi um jogo ok de ver, né, partida boa de ver. Do lado do Falcons a gente teve o Stick, que completou 15 jardas para 18 tentativas, 149 jardas totais e um touchdown. Então, vitória aí, mais um, né, vitória do Lions aí, mais uma, e vida que segue. Será que o Lions vai bem de novo essa temporada? Imagino que sim. Mas, boys, esse foi o Giro da Rodada. Obrigado para você que ficou até aqui. Espero que eu tenha aliviado aí a sua vida, te munido de informação para você acompanhar essa temporada fantástica da NFL que vem pela frente aí. Mais uma vez, se você curtiu, compartilhe aí com alguém. O mais importante, pessoal, é curtir o vídeo e ativar as notificações, né? Seguir a página, ativar a notificação, porque quando sai outro vídeo, você recebe ele. Quando você recebe ele e assiste, isso para mim é bom, né? Isso me motiva a fazer mais coisas como essa. Beleza? Lembrando que esse vídeo está disponível também no Spotify, então todos os nossos vídeos, todos os giros da rodada estão disponíveis também no Spotify para você conseguir aí desligar o telefone, né, dirigir, fazer essas outras coisas aí caso você deseje, beleza? Um abraço, my boys, até a próxima.